Boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar a nossa presidente em exercício, deputada Fatinha, cumprimentar todos aqueles que me antecederam nessa tribuna, dizer àqueles que nos assistem pela TV Alerj que essa foi uma semana muito difícil nesta casa. Tratamos de diversos temas, como, por exemplo, a questão do empréstimo. Mas mais difícil do que tratar o empréstimo foi acordar e verificar nos jornais que o Rio de Janeiro teve 3 policiais militares mortos em apenas 24 horas. Não quero encerrar a nossa atividade legislativa sem falar aqui por Felipe Santos de Mesquita, que foi atingido no abdômen na data de ontem, durante uma ação na Rocinha, que, ainda que levado ao Hospital Souza Aguiar, morreu a caminho, ao Hospital Miguel Couto, morreu a caminho do hospital. Não quero deixar de falar de Luciano da Silva Coelho, que trabalhava como segurança em um estabelecimento comercial, em seu horário de folga, foi baleado por intervir durante uma tentativa de roubo. Não quero deixar de falar de Maurício Chagas Barros, que foi atingido durante uma incursão na favela do Gogó da Ema, no município de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. A morte desses policiais, chegando ao indicativo de cerca de 30 policiais militares, em menos de 3 meses, em menos de 90 dias, nos permitindo dizer que a cada mês de 2018 faleceu 10 policiais militares, nos mostram o tamanho da crise que acontece na segurança pública. Temos, então, 30 dias de intervenção. E o que nós observamos nesses 30 dias? Na data de ontem, o presidente da República se dirigiu ao Estado do Rio de Janeiro e, já tarde da noite, fez uma manifestação no Centro Integrado de Comando e Controle, que é ocupado pela Secretaria de Segurança, hoje ocupada através da indicação do interventor-general Braga Neto, ocupada hoje por também um general do Exército. Mas o que nós sabemos é que o general Braga Neto pediu 3 bilhões e 100 milhões. E o que chegou ao Estado do Rio de Janeiro foi a bagatela de 1 bilhão. 1 bilhão esse que não vai enfrentar as despesas que foram elencadas pelo general Braga Neto, o interventor, de uma maneira muito simplista. Ele verificou quanto se devia aos fornecedores e quanto se precisava, de forma básica, para reestruturar as polícias. Nós ouvimos aqui hoje o deputado Conte Bittencourt apresentando um documento que a Prefeitura da cidade de Niterói cedeu 15 viaturas à Polícia Militar e não houve sequer um aceno do Comando-Geral da Polícia Militar, não do novo comandante, mas do comandante que saiu, no sentido de fazer qualquer arranjo administrativo para poder receber e utilizar essas viaturas. 50% das viaturas da Polícia Militar estão baixadas. Não há na Polícia Civil reagente para fazer exame de DNA. Não há na Polícia Civil reagente para fazer qualquer tipo de exame da toxicologia. Não há papel, não há toner, portanto, as dificuldades estão postas. E aí, receber 1 bilhão e agradecer esse 1 bilhão, me perdoe aqueles que acham que o presidente está sendo bom para o Rio de Janeiro. O presidente não está sendo nada bom para o Estado do Rio de Janeiro. Anunciar a intervenção é muito fácil. Agora, efetivamente atuar para enfrentar a grave crise financeira que acaba levando a crise na segurança pública,
Isso sim, isso tem que ser uma atitude de um estadista. Isto sim é uma atitude republicana. E isso não está sendo mostrado no exercício do mandato do presidente da República. Tanto é verdade que o general Vilas Boas, que é o comandante-geral do Exército, disse que não poderia haver, por parte da intervenção, qualquer tipo de expectativa, sem entender que aquilo que foi pedido pela intervenção, ainda no que se refere às verbas, foi atendido, seja pelo governo federal ou pelo governo estadual. Para surpresa minha, lendo ainda agora as notícias dos jornais, há uma entrevista do governador Pezão, que diz assim, que com esse 1 bilhão poderemos transcorrer um ano na segurança pública. Portanto, a conta vai ser paga por aquele que assumir a cadeira de governador e por aquele que assumir a cadeira de presidente. E, por certo, não serão os atuais mandatários dessas cadeiras. Então, nós temos que entender que, ainda que todos sejamos a favor, e eu sou a favor da intervenção, do jeito que foi colocada, porque, afinal de contas, se o governador pediu, o que faria o governo federal? Deixar a população do Estado à própria sorte? Claro que não. Por isso aceitei e apoiei a intervenção. Mas, lamentavelmente, examinando os dados estatísticos, o que a gente pode dizer é que crimes como assassinatos, crimes de morte, roubo de carga, que é um crime que aflige de um modo muito particular o Estado do Rio de Janeiro, cresceram durante o primeiro mês da intervenção. E não poderia ser diferente, porque a situação da estrutura de recursos materiais continua exatamente a mesma. Mudou-se as cadeiras, os titulares das cadeiras, mas não houve efetivamente qualquer tipo de ação que pudesse justificar uma redução expressiva dos indicadores de violência. Então, não nos causa surpresa que os homicídios tenham tido um aumento, não nos causa surpresa que o roubo de carga tenha tido o mesmo aumento. Para terminar, eu quero apenas falar, ainda que de forma rápida, sobre a questão dos empréstimos. Nós recebemos aqui essa semana, e eu quero dizer que votei contrário ao empréstimo que foi colocado em pauta de 200 milhões para a modernização da Secretaria de Fazenda, porque não é a primeira vez que recebemos esse tipo de pedido de empréstimo. É só consultar o Diário do Legislativo, aqueles que me antecederam nos mandatos anteriores, em que eu não figurava nessa casa, para ver que não foi a primeira vez. E o governo sequer admitiu a possibilidade de estabelecer uma meta de aumento de arrecadação. Então, conceder o aumento ao empréstimo por conceder, sem haver minimamente uma estratégia de acompanhamento, monitoramento e aumento de arrecadação, é dar um cheque em branco para o governo do Estado. E eu, em nome do meu mandato, não me permito a fazê-lo. Os outros 2 empréstimos, eu quero me antecipar que estarei também votando não, porque me recuso a autorizar o empréstimo para um programa de demissão voluntária em que nós não sabemos sequer quais as empresas que serão submetidas a esse programa e qual o montante de servidores que serão alcançados. Da mesma forma, também não votarei a favor de um empréstimo para pagamento de fornecedores, um empréstimo de 3 bilhões e 500 mil. Não, que eu não concorde com o pagamento de fornecedores, pelo contrário. Curiosamente, outro dia, peguei um Uber, e uma pessoa que dirigia o Uber tinha uma pequena empresa que prestava serviço de alimentação e que teve que fechar porque não consegue receber do Estado. Mas é que os grandes fornecedores
provavelmente integram o rol dos grandes devedores. E não houve nenhum estudo para tentar fazer algo cruzado em que, ao mesmo tempo que se tivesse pagando, ainda que pelo leilão reverso, esses fornecedores, pudesse minimamente verificar se esses fornecedores são devedores do Estado e fazer uma jogada cruzada para que pudesse haver também o abatimento a compensação da dívida ativa. Então, nesse sentido, acho que é um ato impensado votar a favor desses empréstimos. A gente espera verdadeiramente que a intervenção tenha sucesso. Eu estarei aqui na primeira fila para aplaudir a intervenção e a gente espera verdadeiramente que o governo federal cumpra o seu papel republicano, que é o de acolher o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada.